Fala galera, bora para mais um videozinho top aqui do nosso canal do Vascão. O Pedrosa não está no programa hoje, né? Tá de férias, mas tem notícia do Vasco da Gama que pretende montar um elenco muito forte para a temporada de 2024. E agora a despedida de jogadores, né? Despedida de mais um jogador que não ficará no Vasco para a próxima temporada. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já dá essa moralzinha aí pra gente, se inscreva no canal, deixa o seu like e comenta aí quem vocês querem ver no Vasco para a próxima temporada, se vocês estão otimistas, né? Com a possibilidade do Vasco brigar ali na parte de cima da tabela, brigar por título, que é o sonho do torcedor. Quero estar deixando os créditos ao canal SBT Rio, o link na descrição. Vasco um pouquinho, o Vene Vamos. Casagrande, o Alex Teixeira tá fora do Vasco. O Careca de HD, nosso Lucas Pedrosa, já tinha antecipado isso por aqui no drone dele e o clube confirmou, informou a saída do atacante por meio das redes sociais. O Alex foi contratado em 2022, após 12 anos de futebol internacional, ele ajudou o time no acesso à Série A, mas nessa temporada ele não se firmou. Mas assim, é um grande vascaíno, chegou com um grande amor e vai... Acho que ele sai com dever cumprido, a sensação de dever cumprido, o cara que deu a vida aí dentro de campo quando ele foi utilizado. Fora de campo ele ajudou bastante, eu tenho certeza disso, porque é um cara que tem o espírito vascaíno, um torcedor. A gente costumava falar aqui que era um torcedor dentro de campo. E é isso, dever cumprido, acho que ele tem que ficar feliz pelo que ele fez nessa passagem dele pelo Vasco. Acho que o torcedor vascaíno tem que ficar grato também. E agora ele vai seguir a vida dele. Repito o que eu falei nos últimos dias, o Vitória é um clube que conseguiu acesso aí, vai jogar a Série A em 2024 e tenta a contratação desse jogador, tem conversas em andamento. Mas vamos ver se vai ser concretizada essa negociação. Depende do que ele deseja agora para a carreira dele também. O movimento do Vasco da Gama, Vene Casagrande, é aquele movimento de final de temporada, mas de quem está chegando com a cara nova, né? Eliminando aqueles jogadores que podem ter um custo alto, talvez não um retorno do que se espera para o momento. O Alexandre Matos já falou dessa questão e, inclusive, um tal de Vene Casagrande foi duramente criticado só porque ele apurou e informou, né? Apenas isso. Não terão contratações caríssimas. Aqueles 240 milhões, na verdade, eles vão servir para um todo e não só para contratações. Pelo contrário, contratações aí vai ser um outro momento, ou contratações pontuais, ou com uma verba em que caiba no bolso do Vasco. Esse dinheiro vai para CT, esse dinheiro vai para pagamento das questões do Vasco, não só para reforços. Mas o Alexandre, que é um cara muito inteligente, vai dar o bote certo no mercado, Vini, eu não tenho dúvida disso. Fernandinha, quando a gente diz que o Vasco não vai fazer contratações de peso, não quer dizer que não fará contratação. Exato. Porque o torcedor ele pode entender dessa maneira. O Vasco vai fazer contratação, mas não é contratação de parar aeroporto. A verdade é essa. Como foi o Payet, né? Como foi o Payet. Inclusive, o Payet hoje ele tem um perfil que não faz parte do perfil de contratação que o Vasco deseja nessa janela de transferência. Por exemplo, a idade. O volante Fernando, um jogador que a torcida do Vasco tanto queria a contratação. O Vasco não tentará a contratação por entender que ele não tem perfil nesse momento. O perfil qual é? Idade. Ele tem 36 anos. Inclusive o Cruzeiro é um clube que está tentando a contratação dele e ele tenta sair do Sevilha. O Vasco vai ser tímido nessa janela de transferência. Vai focar na reformulação do elenco para 2024. E só uma informação rápida, o volante Souza, que estava fazendo tratamento lá no Vasco, que estava sendo cogitado no Vasco, Sim. ele está voltando para o futebol turco. Eu não sei pronunciar. Besiktas? Não é o Besiktas, não é clube grande do futebol turco, não. Mas ele está voltando para a Turquia. Se você quiser, eu leio aqui. Não, ninguém tá. Mas enfim, só ninguém fica a vai saber informação. qual é o clube. Exatamente. Né? Ou se vai saber, B alguma coisa. se você quiser ver. Porque às vezes também tem a chance da gente olhar e não conseguir ler, né? Não, eu Vamos faço ver, questão vamos ver. de Você, ler, Vene cara. Casagrande, Eu faço vai. questão de Vai, ler Vene. porque a gente tem que passar a mensagem Vene. correta para o nosso Lê público. aí, qual é o nome do Vamos negócio? Lá. Ó, futebol turco. Basaksehir. Acho que é assim que se pronuncia. Mas é doce ou salgado? Eu queria sem canela, junta por os favor. dois, pô. É misturado. Vamos falar do meu fogão, Penha. O meu fogão. Mas, cara, esse aí eu acho que vem é só dar a camisa pra ele. Tem alguma coisa, Nicola? Mas aí a condição financeira é mais complicada, né? Tá jogando no Al-Ahda, depois de passagem por Everton e Napoli, tem uma história a ser contada com o Vasco. Isso, mais cedo ou mais tarde, é o tipo de jogador que vai pintar por aqui. Só não sei a condição financeira, só para resgatar um pouquinho antes de entrar aqui, estava falando com essa pessoa do Vasco, ela estava me explicando processos,
as etapas que precisam ser cumpridas, e o que eu senti é de que o Vasco, nesse primeiro momento, ou nessa temporada de 24, ainda não vai ser o Vasco que vai concorrer, por exemplo, com o Palmeiras e com o Flamengo pelas principais contratações. E aí, se a gente voltar um pouco no tempo, acho que houve um erro na forma como o pessoal da 777 se comunicou, né? Porque havia essa promessa de que o Vasco concorreria com todos os clubes brasileiros. A percepção no ano passado não foi essa, e para esse ano de 24 isso deve se repetir. A história que o Vasco pretende contar com a 777, pelo menos foi o que a pessoa me falou, é de ir melhorando a espinha dorsal. O Edmundo estava falando no começo do programa. O Vasco já tem 60% do elenco. A ideia é terminar a temporada de 24 com 80%. E aí você vai fazer os ajustes pontuais para trazer as cerejas do bolo, aí as estrelas de vez. Não acho que o Alan e o Felipe Coutinho, que é outro cara que a todo momento é especulado pelo torcedor do Vasco, possam pintar por agora. Eu ficaria surpreso. Acho que esse processo ele vai sendo construído. Mas aí, se a gente voltar no tempo, acho que houve um erro de comunicação. Porque quando você promete ao torcedor, você cria uma expectativa. E o torcedor do Vasco é o torcedor que não merece ser frustrado. Porque o cara coleciona a frustração e é o cara que não abandona o time em momento algum. Construção de CT, busca, tudo sendo pago pelo torcedor do Vasco, sócio torcedor em números gigantes. Esse torcedor não merece ser frustrado nem enganado. Só para fazer justiça, tem algumas pessoas que depois colocaram o Souza sim, o Cleiton aqui, o Marcos, tem alguns sim, tá? Só para fazer justiça aqui sobre essas contratações. Bom, vamos lá, porque já foi dispensado Gabriel Dias, Alex Teixeira, Bambu, Sebastião também, já foi até oficializado. O Rodrigo volta, mas deve ser emprestado novamente ou negociado. Miranda, Zé Vitor, muito provavelmente vão sair, que são 2 zagueiros, né? E aí o Vasco fica aí com algumas lacunas no elenco, né? O Kusevich chegando é uma que tira, acho que ele vem mais pro lugar ali do Bambu, disputar alguma posição ou outra, até porque os zagueiros têm idade mais avançada. Tem alguns outros nomes que o Vasco está especulando, Nicola, porque, pô, realmente o pessoal aqui reclamou muito aqui no chat. Pô, a gente estava sonhando com o Júnior Alonso, aí veio com o Kusevich. Essas especulações acabam frustrando também o torcedor. Mas tem algum nomezinho grande aí, ô Nicola? Hoje surgiu, só uma coisa, do Júnior Alonso, o Júnior, não sei se mexeu com o torcedor, mas aquela postagem e que ele põe a bandeirinha do Brasil indicando que vinha para cá, fez com que muito vascaíno já festejasse, e a imprensa, como um todo, os setoristas do Vasco, quase todos trabalhando com a informação de que o Alonso estava indo para o Vasco, né? O Alexandre Matos, por outro lado, dizia não sei se a questão é financeira, não sei se esse negócio ainda pode ser retomado, porque tem as etapas a serem cumpridas, mas hoje surgiu um novo nome, surgiu o nome do Nathan Silva, zagueiro de 26 anos de idade, brasileiro, jogador formado no Atlético Mineiro. Ele precisou sair do Galo para ter um pouquinho mais de espaço. Quando ele volta para o Atlético, é campeão brasileiro, bom jogador, foi vendido para o futebol mexicano por 4 milhões de dólares, é titular absoluto por lá. Para trazê-lo, certamente vai haver a necessidade de um investimento talvez até superior a esses 4 milhões de dólares. Jogador rápido, de bom 1 contra 1. Para mim é superior à maioria dos zagueiros que o Vasco tem. Você gosta, Ed? Gosto muito. Eu acompanhei muito de perto, né? Porque ele foi emprestado ao Atlético Goianiense. Exatamente. E aí o Cuca chegou lá no Atlético e trouxe ele fez uma dupla de zaga com o Hever ótima, e o Hever já com uma idade avançada, e ele veloz, saía no combate, enfim, fizeram uma dupla sensacional ali quando o Atlético foi campeão em 2021. Gosto muito do jogador, mas também imagino que seja uma contratação cara, né? Agora, não tem mais jogador barato, jogador bom e barato. O tal do BBB, bom, bonito e barato, no Brasil está cada dia mais escasso. E é só uma qualquer jogador hoje vale 4 milhões de euros, cara. Pode falar, isso, e detalhe, né? É uma máxima que existe há muito tempo no futebol e ela segue valendo. Quanto mais para trás você joga, na teoria, menos você recebe de salário e menor é o seu custo numa operação, na teoria, né? Então, o Edmundo, atacante, é o maior salário, o jogador mais caro do elenco. O meio atacante é o segundo, é o volante. Você vai recuando, na teoria, são jogadores que vão ficando mais baratos. E mesmo os zagueiros, a gente já falou de Veríssimo a 8 milhões de euros. O Beraldo está sendo comprado pelo PSG por 20 milhões de euros. O PSG fechou, acertou os últimos detalhes, negócios intermediados pelo Bertolucci, 20 milhões de euros pelo Beraldo do São Paulo e 22 milhões de euros pelo volante Moscardo, do Corinthians.
até para quebrar um pouquinho dessa regra que eu estava contando dos defensores na teoria valendo mesmo. Mas aí pega a idade de 20 anos do Beraldo, de 18 do Moscardo, dois caras com enorme potencial, né? Então, a PSG contratando esses caras e pensando a médio e longo prazo, são caras que, de fato, têm muito potencial. Mas não existe mais jogador barato, né? Infelizmente, para o futebol brasileiro, essa entrada de mais grana, especialmente com direitos de transmissão, ela se refletiu em maiores salários e custos maiores das operações. Tem muito clube que não se apegou ao fato da necessidade de investir em categoria de base e de fazer melhoria na infraestrutura, né, de centro de treinamento, de estádio. Os caras estão nesse leilão maluco de contratação de jogadores. Mas só para arrematar e devolver a bola para vocês, o Vasco foi o segundo clube que mais investiu em reforços na temporada de 23. Vasco e Bahia ficaram praticamente empatados, 114 milhões de reais com contratações para cada um desses clubes. E 114 milhões apenas com direitos econômicos. Então você pega um jogador que veio de graça não existe, mas sem aquisição dos direitos econômicos nem está contemplado nessa relação. Então já foi um Vasco que fez investimentos, só o Flamengo gastou mais, algo na casa dos 208 milhões de reais. Esse cenário deve se repetir para o ano que vem, com Vasco e Bahia gastando bastante, entre as SAFs talvez as que mais gastem, e com o Flamengo tendo essa capacidade de investimento também bem alta. E as casas de apostas também, colocando dinheiro no Master de vários clubes, aumentando mais ainda valores agregados, etc. Isso tudo. E a irresponsabilidade de alguns clubes pegando e botando dinheiro em jogador mesmo sem ter condição também. O William tá perguntando do Moisés. Eu boto o William, que é o nosso membro, mas muita gente está perguntando sobre o Moisés, jogador do Fortaleza. É Fortaleza? Era do Fortaleza, está no Cruz Azul do México. Que era do Fortaleza, agora está no Cruz Azul do México. Muita gente falou que o Vasco estava tentando trazê-lo para ali brigar por posição com o Verratti. Tem alguma coisa, Nicola? Bem do Ferretti, ele é mais um atacante de lado de campo. Esse cara surge tarde, mas surgiu bem na Ponte Preta, foi para o Fortaleza, arrebentou no Fortaleza. Foi a maior venda da história do futebol nordestino, algo na casa dos $5, né? E era um cara que o Vasco namorava antes mesmo da chegada do Alexandre Matos. Acho que deve estar fazendo parte desse processo de absorção das informações, de negociação, para depois repassar. Eu acho que chegaria para ocupar um papel importante, para brigar com o PEC por titularidade. É alguém que, na minha opinião, seria importante. Só uma resposta aqui, ó. Dei uma cutucada aqui na pessoa para perguntar sobre Bruno Mendes, a resposta foi não. Que o Bruno Mendes não vai ser contratado pelo Vasco. Eu imagino, tá, Gui, que a negociação do Bruno Mendes ela já esteja selada já há algum tempo, a história do pré-contrato, né? E aí o Bruno, por respeito ao Corinthians, está guardando essa informação para os últimos dias do ano, talvez até para 1º de janeiro, para tentar não sair com a imagem arranhada, porque é um cara que custou 22 milhões de reais e sai do Corinthians sem qualquer receita. O Akiro tá mandando superchat, mas não falou nada. Obrigado. Depende do que você tá pensando. Não vai trazer grandes atletas. Quem? Não vai trazer o Hulk, não vai trazer o Dudu do Palmeiras, não vai trazer jogadores desse nível. Mas bons jogadores hoje são caros também, né, Edmundo? Então é meio interpretativo você falar sobre grandes jogadores, né, Edmundo? Eu tenho a informação de que não é na temporada de 2024 que o Vasco vai estar no patamar de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, em termos de contratação. Pode até ser que faça uma campanha igual ou melhor do que esses clubes, porque é um gigante, tem uma torcida sensacional e tem uma espinha dorsal. Você encontra ali 1 ou 2, 3 atletas nas categorias de base, que sempre foi uma coisa que acontecia corriqueiramente no Vasco da Gama, mas não é esse o cenário que se apresenta. Palmeiras não faz tanto investimento em compra de jogadores, porque tem ali, na boca do túnel, jogadores espetaculares que, com certeza, serão destaques no futebol brasileiro e jogadores de seleção brasileira, porque eu acompanhei de perto. John, Luiz Guilherme, Messinho, outro meia que era da seleção sub-17. Tem o Kevin, que é atacante de lado de campo. Kevin. Tem jogadores sensacionais. E estão esperando o melhor momento de colocar esses jogadores para serem, de fato, titulares com a camisa do Palmeiras. Citei o Palmeiras como exemplo, porque o Vasco sempre fez muito bem essa transição da base para o profissional. Então, é preciso também fazer um investimento na base para que o Vasco revele mais jogadores para o time principal e os aproveitem, né?
porque nessa temporada de 2024, embora o trabalho do Ramon Dias tenha sido excepcional, né? Em algum momento ali ele preferiu o Sebastião ao Figueiredo, o Serginho ao Eric Marcos, e aí sem falar da grande revelação do Vasco nos últimos anos, que é o Rayan. Eu sei o nome dele também. Sem falar do Rayan, que é grande, é forte, e ele precisa ser trabalhado, as etapas precisam ser rapidamente ultrapassadas, né? Acelerar processos para que ele esteja pronto para ser um dos pilares da equipe do Vasco da Gama. Então, se as contratações não forem feitas, talvez a solução ela seja caseira. Mas eu acho que isso precisa ser comunicado, né? Como disse muito bem o Nicola, há um ano atrás, disseram que para o Vasco, para o torcedor do Vasco, que o Vasco estaria no patamar do Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro e outros tantos times. E a gente terminou a temporada fazendo gol aos 30 minutos do segundo tempo para se livrar do rebaixamento, sem disputar nenhuma outra competição, sendo eliminado precocemente da Copa do Brasil, da semifinal do Carioca, que é... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Vasco promete um time competitivo. Promete não ser um time que vai bater de frente com Palmeiras e Flamengo. Mas hoje, cara, quem consegue bater de frente com esses dois times, né? E mesmo não batendo de frente, o Fluminense foi campeão da Libertadores, né? Para bater de frente assim tá difícil. O Fluminense tem esse time nessa pegada, nessa proporção há uns 2, 3 anos e foi vencer a Libertadores só agora. Então o Vasco monta um time competitivo, monta uma equipe boa para quando essa equipe tiver uma casca, uma confiança, né? Aí sim bater de frente e quem sabe aí beliscar algum título de importância, né? Uma Libertadores, uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Hoje eu acho que o Campeonato Brasileiro ele é o menos visado pelos clubes, né? Mais visado aí é Copa do Brasil e Libertadores. Se o Brasileirão cair no colo, óbvio que ninguém vai deixar escapar, né? Pro ano que vem, para Campeonato Brasileiro, eu acho achismo, né? Acho que o Flamengo largará muito na frente aí para conquista de Campeonato Brasileiro, pelo elenco e pelo treinador que tem. Pode acontecer uma reviravolta? Pode, porque o futebol ele não é previsível, né? O futebol ele é muito imprevisível. Olha o que o Botafogo fez aí nesse ano de 2023, né? Momento ali em que todo mundo já falava, ó, a briga é pela vice-liderança. De repente, o Botafogo perde o título. O Vasco tá também aí tentando trazer jogadores aí que eu nunca vi, né? Jogador do Chile. E até o nome do jogador, esse jogador aqui do Chile. Tem mais outro jogador que é de fora também. Então tá tendo as conversas ali nos bastidores. Óbvio que o cara não vai confirmar, né? Ninguém vai confirmar que tá atrás de jogador X ou Y para não dar aquela concorrência, para não gerar, como é que fala o nome? Disputa por jogador, o outro time não ir lá, abrir o olho e falar, opa, esse cara aí, né? Então, acho que tudo que for feito vai ser feito bem na manhã e jogadores só vão chegar jogadores depois de dia 1º. Por enquanto é só sondagem, conversa. Aí depois do dia 1º, depois que acabou as festas, que o ano começar, aí a onça vai começar a beber água, né, pessoal? Então, calminha aí que já já a gente vai ficar sabendo como será o time do Vasco.